Deus abençoe a todos abundantemente, em nome de Jesus. Muitas bênçãos para você, meu amado, muitas bênçãos para você, minha amada. Olha só, aqui no monte tá frio, agora tá começando a melhorar, né? Amém? Já bate o solzinho aqui, estou ao vivo aí pela live, nós vamos fazer uma oração agora. Amém? Orar por você, das redes sociais, na live, dos grupos espirituais, aonde essa mensagem possa alcançar. Amém? Está escrito na palavra de Deus: tudo é possível àquele que crê. Amém? Vamos repetir? Tudo é possível para aquele que crê. Você crê? Pastor, eu acredito. Acreditar é uma coisa, crer é outra. Qual que é, pastor, a diferença do acreditar e crer? Acreditar, você acredita vendo. Amém? Você vê, você acredita. Eu acredito porque eu vejo. Eu estou vendo, por exemplo, essa garrafa aqui. Eu acredito nela porque eu estou vendo. Amém? Tomé andava com Jesus. E ele acreditava em Jesus porque ele via Jesus e apalpava Jesus. Dormia com Jesus nos montes da Oliveira, do Getsemane. Então, meu amado e minha amada, Tomé acreditava em Jesus. Mas, na hora que Jesus morreu, que ele ressuscitou, e ele passou pelas portas, na casa fechada, estavam os discípulos, todos ali. A Bíblia fala que Jesus se pôs presente e disse: a paz esteja convosco. Amém? E eu digo a você, meu amado e minha amada, a paz esteja com você. Você recebe? Diga: eu recebo em nome de Jesus. Mas Tomé acreditava em Jesus, mas na hora que Jesus apareceu, Tomé não estava. Por que Tomé não estava? Amém? Por que Tomé não estava quando Jesus se apresentou para os discípulos? Se ele andava com Jesus, dormia com Jesus, ia para outra cidade com Jesus, era discípulo de Jesus. E tem muitos discípulos assim. Quem sabe você não é assim? Pastor, que é isso? Eu acredito em Deus. Acreditar, meu amado e minha amada, até o diabo acredita. E até mais do que você e eu juntos. Porque ele habitava com Deus. Amém? Mas Tomé não estava presente na hora em que deveria estar. Estava fora de espírito. Porque andava com Jesus, mas na hora que Jesus se apresentou, Tomé não estava. Eu faço uma pergunta a você. Por que Jesus não apareceu na hora que Tomé estava? Amém? Amém? Jesus disse: a paz seja convosco. E quando Jesus foi embora em espírito, os discípulos falaram para Tomé: olha, Tomé, vimos o Senhor. Tomé disse, em outras palavras: vocês viram o Senhor? Aonde que vocês viram Jesus? Se ele estava na cruz, tiraram ele da cruz, colocaram ele numa tumba. Em outras palavras, vocês estão ficando malucos? É por isso que os crentes é maluco. Aonde já se viu vocês falarem que Jesus apareceu aqui? Se eu não colocar as mãos
os dedos nas mãos dele, furada, e no abdômen, onde a lança passou, eu não acredito. Olha só, meu amado e minha amada, a diferença do acreditar para crer. Qual que é a diferença, pastor? Crer, a Bíblia diz, eu criei, por isso eu falei. A Bíblia fala em Hebreus 11:1, que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vê. Você não vê, mas você crê. Não é você acredita. Amém? São palavras praticamente quase iguais, mas diferentes. Você crê para você ver. E acreditar, você vê para depois você crer. Eu vejo essa garrafa, eu acredito nela. Eu estou vendo as árvores, eu acredito nas árvores. Mas eu não estou vendo Deus. Então eu vou crer que Ele existe. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Amém, pessoal? Tomé, ele somente acreditava. 8 dias depois, uma semana depois, torna Jesus a aparecer para Tomé. Amém? 8 dias depois, Tomé estava lá. Jesus chegou para Tomé e disse, o repreendendo, Tomé, coloca as suas mãos aqui, nos meus cravos, daqui a sua mão, chega aqui, Tomé. Tomé, Tomé, não seja incrédulo, seja crente, crente de crer, não de religião, amém? Seja crente. Mas por quê, pastor? Jesus falou assim, Tomé, bem-aventurados os discípulos que não viram e creram. Você precisa acreditar, você precisa ver para crer. E bem-aventurado é os que não viram e creram. Amém? Pastor, qual é o teor dessa palavra? O que será que o Senhor está querendo dizer sobre esta palavra? Amém? O que eu quero dizer é que mesmo que você não esteja vendo ainda a sua vitória, meu amado, minha amada, mas você tem que crer. E a sua vitória vai chegar no tempo de Deus se você não desfalecer. Pode parecer demorado para você. Amém? Mas Deus tem o seu tempo determinado. Deus tem a sua hora. Deus tem os seus propósitos. Antes dele te dar a sua bênção, ele vai te estruturar para receber a bênção. Quer ver um exemplo? Vamos imaginar um caminhão. Amém? Para ele receber uma carga muito grande, é preciso o caminhão estar estruturado, sim ou não? Porque senão ele vai desmoronar. É por isso que Deus espera o tempo certo para te dar algo. Imagine você, se da noite para o dia você acordar milionário. Igual muitos ganham aí nos jogos aí. Será que você tem estrutura para receber todo esse dinheiro? Deus jamais vai perder você te dando algo que você não pode receber. Mas o que eu tenho que fazer, pastor? Buscar, se santificar, orar, se consagrar, ir à igreja, ser humilde. Quando Deus vê o seu interior, que você já está em estrutura para receber aquilo que Ele tem para te dar, Ele com certeza vai te dar. Amém? Por enquanto Ele vai te dando aos poucos, à medida que Ele achar por bem te dar. Mas Ele é fiel. Amém? Ele vai mudando, moldando a sua vida. Deus pode te dar coisas hoje. Deus pode te dar coisa amanhã, depois da manhã, daqui um mês. Mas Ele vai cumprir todas as suas promessas na sua vida, se você não desfalecer. Não seja incrédulo, como Tomé. Tomé era discípulo. Entenda bem, ele era discípulo. Amém? Ele andava com Jesus, mas era incrédulo. Amém? Os discípulos acreditaram em Jesus. Viram Jesus e acreditaram quando ele se pôs lá naquela sala onde estavam reunidos no cenáculo e disse: a paz seja convosco.
Vamos orar em nome de Jesus? Levante a sua água para os céus, seu copo com água, a garrafa. Amém? Vamos orar e pedir para Deus consagrar a sua peça de roupa, o seu exame médico, a carteira profissional, no nome de Jesus. Amém? Levante as mãos para o alto ou coloque a mão no seu coração. Pai querido, Pai amado, no nome de Jesus, neste momento, meu Pai, nós não queremos ser como Tomé, apesar de Tomé ser discípulo. Queremos, Pai, ser crentes no Senhor. Acreditar, meu Pai, mesmo que não vemos, para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Meu Deus, eu acreditava na cura mesmo sem ver. Mesmo os médicos falando, Fábio, o seu estado está pior. Eu acreditava na Tua palavra, Isaías 53, 4, 5, que verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades, e pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Pai amado, Pai querido, toda a honra, toda a glória, todo louvor seja dadas a Ti, Pai. Eu Te louvo, eu Te engrandeço, Pai. Eu oro, Pai, por esse meu amado. Eu oro, Pai, por esta minha amada, por essa pessoa, Pai, que se encontra com câncer. Eu digo, câncer, desapareça desse corpo. O câncer de colo, o câncer de mama, do útero, o câncer de próstata, desapareça dessa vida, dessa pessoa que está ouvindo essa mensagem agora. Doença, enfermidade, desapareça sob a palavra do Senhor, que diz que verdadeiramente Ele já levou sobre si as nossas dores e enfermidades, e pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Pai amado, Pai querido, toda honra, toda glória, todo louvor seja dados a Ti, Pai. Consagra esta água, consagra o elemento, consagra o exame médico, consagra, meu Pai querido, o óleo, o azeite, meu Pai, e quando a pessoa utilizar, beber da água, em nome de Jesus, que a doença vá embora, é o que eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Você que crê, do outro lado aí, diga amém. Coloque a mão na sua enfermidade, coloque a mão na sua cabeça, no coração, nas pernas, no caroço. Diga assim, eu recebo em nome de Jesus. Disse Jesus, a tua fé te salvou. Amém? Deus abençoe. Um forte abraço do pastor Fábio. Olha só que lugar abençoado. Eu amo este lugar aqui. Aqui eu falo com Deus, aqui eu choro, aqui eu dou risada, eu brinco, eu tiro foto, eu medito, eu leio a palavra. Amém? Dá até vontade de morar aqui. Dá até vontade de morar aqui. Amém? Muita paz, muita luz, muito Deus no coração, em nome de Jesus.